Recentemente a Netflix trouxe para o seu catálogo uma série que eu posso dizer que é o mínimo polêmica e bem diferente do que a gente está acostumado. Estamos falando dela, Round 6, uma série coreana que veio aí jogar muitas críticas sociais na nossa cara e também muito surto. Mas será que ela é tudo isso mesmo que as pessoas estão dizendo? É o que a gente vai ver hoje, então vem comigo. Bom, como eu já tinha dito, essa série é uma série coreana, dirigida por Hwang Dong-gyu. Eu espero ter falado o nome certo. Tô usando uma colinha aqui porque eu não consigo pronunciar muito bem esses nomes. Que conta com uma temporada completa de 9 episódios e cada episódio gira em torno dos 50 minutos de duração. Ela conta a história de pessoas que estão muito endividadas, vivendo ali na margem, na linha da dignidade do ser humano, e elas são recrutadas por pessoas bem das esquisitas e enigmáticas para fazer parte de um jogo. E quem ganhar esse jogo leva uma bolada em dinheiro para transformar a sua vida e conseguir ali dar um jeito nas dívidas e conseguir dar uma volta por cima em toda a questão, todo o problema que elas estão passando. Essa série, ela bebe diretamente da fonte de outras produções já bem conhecidas e famosas no mundo aí do entretenimento, que é como Jogos Vorazes e Jogos Mortais, por exemplo, onde personagens embarcam em situações tidas como apenas um joguinho para entreter algumas pessoas, mas na verdade é um bando de gente maluca brincando de Deus com a vida de outras pessoas. A primeira impressão que a gente tem de Round 6, a partir do momento que a gente decide assistir a série, é que ela se trata apenas sobre o desespero das pessoas de conseguir dinheiro, sobre o capitalismo, sobre o consumo das pessoas descontrolado, da sociedade, de como você tem que ter dinheiro para ser alguém na vida. Mas logo de cara, nos primeiros minutos, a gente consegue perceber que essa série não é só sobre dinheiro. Ela, na verdade, é uma série que carrega uma porrada de crítica social que ela arremessa na nossa cara com força, inclusive. E é uma crítica social que é dividida em inúmeras camadas. É tanta problemática que eles trazem numa série só que foi difícil até escrever esse roteiro e saber por onde eu ia começar a falar. E por conta desse tanto de crítica social, a série joga na nossa cara questões de nós como seres humanos dentro de uma sociedade e como o nosso comportamento é questionável em muitas e muitas ocasiões. Por exemplo, a gente é questionado de até onde o ser humano é capaz de ir para conseguir dinheiro. Até onde a gente consegue se manter dentro de um senso de coletividade e onde começa o nosso senso de instinto animal. Em situações extremas, em situação de sobrevivência, a gente conseguiria seguir firme dentro dos nossos princípios, dentro do que a gente é como pessoa. Em todos os episódios, a gente passa pela angústia e adrenalina de ver a resolução das provas que são propostas aos jogadores. E como são muitas pessoas dentro desse grupo, a gente tem personalidades totalmente diferentes uma das outras. Então lá dentro a gente tem pessoas que seguem à risca as regras do jogo e como o jogo precisa ser feito. Outras pessoas que são ali um pouco mais malandras, que elas tentam ali burlar algumas regrinhas, elas tentam achar umas brechas para conseguir ter mais chance de vitória. E temos simplesmente a galera que age de má fé, trapaceia na cara dura e principalmente induz outras pessoas ao erro para que elas sejam eliminadas mais rapidamente dentro do jogo. E aí que o negócio pega, porque nós, como telespectadores, assistindo do conforto de nossas casas, sem correr nenhum tipo de perrengue, a gente olha para algumas cenas, para algumas atitudes de alguns personagens e a gente demoniza aquilo, a gente fica barbarizado como aquela pessoa conseguiu chegar naquele nível para sobreviver a uma prova, a um jogo. A pessoa ter sangue frio de continuar numa prova onde ela vai eliminar outra pessoa, ela vai matar outra pessoa para conseguir permanecer dentro do jogo. Mas assim que a adrenalina abaixa, que a série dá uma leve acalmada, que é um convite para autorreflexão, a gente se pega questionando até onde eu iria, naquele estado, naquele momento, naquela circunstância. O que eu faria naquele lugar? Eu simplesmente faria a mesma coisa que aquele personagem fez ou eu teria feito algo diferente? Até onde eu iria para salvar a minha vida e salvar a vida das pessoas que eu amo? Porque é muito fácil a gente
olhar para aquela situação e falar, meu Deus, como uma pessoa chegou nesse nível? E se fosse você correndo risco de vida? E se a sua vida estivesse passando diante dos seus olhos? Você teria alguma atitude diferente? Em diversos momentos, eu me coloquei em perspectiva junto com a série. Eu me coloquei em questionamento. Até onde eu seguiria as minhas convicções? Até onde eu me manteria firme na minha índole de pessoa que eu sou hoje? Até onde vai o meu senso de coletivo e onde começa o meu senso de individualidade? E eu também não posso me esquecer de falar sobre a estética dessa série, porque ela é uma estética bem diferente do que a gente está acostumado a ver, já que as ambientações e os jogos são tudo muito infantil, muito lúdico, em contrapartida da violência brutal e visceral que essa série é. E, inclusive, esse é um grande fator que deixa a violência presente na série ainda mais chocante, porque ela não gira em um ambiente que é mais tenebroso, sombrio, que já desperta coisas negativas. É um lugar que é colorido, que é de brincadeiras de criança, que é de playground, é totalmente o oposto do que se espera da violência. E sim, se você ainda não se ligou, essa série ela é extremamente violenta e sanguinária. Então, assim, se você é uma pessoa que tem problemas com séries violentas, que mostrem bastante sangue, enfim, violência gráfica como um todo, eu não recomendo que você assista, porque por mais que essa série ela traga críticas que são muito válidas e muito legais de se abordar, ela é bem pesada justamente para mostrar pra gente que o ser humano pode chegar num nível absurdo de carnificina por questões próprias. Mas, de uma maneira geral, essa série ela é incrível, ela é muito boa, o roteiro é muito bom, a história é incrível, é impecável. É uma das melhores séries que eu já assisti na Netflix nos últimos tempos, em questão de que me pegou muito pessoalmente, assim. E ao final da série, quando eu terminei de assistir, eu ainda fiquei horas remoendo tudo o que eu tinha visto, toda a história, todas as lições que a série me passou e todos os questionamentos que ela trouxe, porque ela realmente, ela começa a te destrinchar como ser humano presente numa sociedade. E não só em situações extremas, como é na série, mas também no jeito que a gente vê no dia a dia pessoas que estão ali na linha da pobreza, pessoas que estão ali na miséria, em situação de vulnerabilidade. Como a sociedade lida com essas pessoas. Como essas pessoas têm as suas opções, o seu livre-arbítrio ceifado só pela questão dela não ter dinheiro para fazer escolhas, para ela não ter dignidade suficiente para escolher o que ela quer fazer da vida dela. E como nós mesmos, no dia a dia, fazemos com que essas pessoas cheguem a níveis absurdos de humilhação e de violência para conseguir o mínimo do mínimo, o básico da dignidade humana. Inclusive, abrindo um parênteses, não chega a ser um spoiler, mas em determinado momento da série, a gente vê um morador de rua numa situação extremamente debilitada, onde várias pessoas transitam pela rua onde ele tá jogado lá e ninguém faz nada. E a gente fica lá um tempão olhando ele naquela situação e as pessoas passam como se ele nem estivesse ali. E a gente olhando aquela situação como telespectador, a gente fica pensando, gente, pelo amor de Deus, alguém ajuda essa pessoa? Mas no nosso dia a dia, quando a gente passa por uma pessoa em situação de rua, a gente ajuda? A gente simplesmente olha pra ela? A gente tem a humanidade de pensar em ajudá-la? Por isso que tem essa questão tão forte da gente olhar uma situação da série, demonizar aquela situação, aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, mas e aí, no dia a dia, você faz alguma coisa de diferente do que as pessoas estão fazendo? Ou você está simplesmente julgando o que ela faz, mas você não faz absolutamente nada de diferente? Mas e aí, você assistiu Round 6? Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você concorda com a minha análise, ou se você tem outros pontos que você pegou também, porque, como eu disse, tem tanta coisa pra falar nessa série que eu ia ficar uma semana falando nesse vídeo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, mostra pra uma pessoa que você sabe que gosta desse tipo de série com crítica social foda. Mas enfim, bora trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Letícia, você tá no canal Elecrobs, eu espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais!